Hoje nós vamos trabalhar com o tema Todas as coisas cooperam. Domingo passado eu trabalhei com o tema Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nessa noite eu queria falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nesse mundo turbulento em que nós vivemos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos traz e nos oferece conforto, consolo, esperança, ela nos dá esperança. Essa palavra de Deus, ela é uma palavra forte, carregada, que ela traz consigo mesmo, quando ela diz que todas as coisas cooperam. É uma promessa extraordinária, que transcende a razão humana. Às vezes nós não conseguimos explicar, a razão humana não consegue explicar essas promessas de Deus. Por que esse versículo é tão importante? A resposta é porque Deus está por trás dessa promessa. É uma promessa divina, uma promessa que vem do céu, uma promessa que vem do alto, uma promessa que vem para os seus filhos. Quando eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a primeira coisa que eu lembro é o quê? Que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo que a minha vida, a sua vida esteja fora de controle. Sua vida está fora de controle, mesmo assim Deus está no controle. Acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus é um chamado de Deus a confiar na sua soberania em meio às tempestades que estamos passando. Nós estamos confiando em Deus, apesar do nosso coração enganoso. É um convite de Deus a você confiar na sua soberania. Deus está dizendo assim: eu sou soberano. Eu amo você e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Abramos nossas Bíblias em Romanos, somente esse versículo, que Deus possa falar o seu coração através desse versículo nessa noite. Romanos 8, 28, já está aqui. Eu queria ler juntamente com a igreja, numa só voz, num só tom, tá? Vamos ler todos juntos, tá? Se quiserem, abram as Bíblias, porque a gente já vai deixar ela aberta. Mas nós vamos ler nessa versão que está aqui, tá? Na versão que está aqui no Data Show. A igreja toda de uma vez, lá? Vamos lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Curve sua cabeça novamente, vamos orar por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te louvamos, Deus, nessa noite, te bendizemos e te agradecemos, ó Deus, por essa primeira parte. E agora, ó Senhor, que o Senhor possa me iluminar, para que eu possa falar conforme a tua vontade e o teu querer. Que os nossos irmãos nessa noite estejam, ó Deus, com os corações quebrantados e contritos para ouvir a tua palavra, que vem do céu, que vem do alto. Que ela possa fazer morada nos nossos corações. Que ela possa, ó Deus, penetrar lá no nosso íntimo, ó Deus, dividindo juntas e medulas. Que nós possamos estar atentos, ó Deus, à tua palavra. Fala, Senhor, que a tua igreja te escuta. Fala, Senhor, a cada um conforme a tua vontade e o teu querer. É esta nossa oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Quando nós lemos o capítulo 28, aqui está as bases e a certeza da salvação. É um dos capítulos que falam da certeza do amor de Deus por nós. O propósito de Paulo era missionário com essa carta, tá? É uma carta missionária, totalmente missionária. Paulo queria atravessar, mudar de horizontes. Ele já tinha pregado em toda a Ásia Menor. E Paulo queria chegar na Espanha. E para chegar na Espanha ele tinha que passar por Roma. E ele precisava de apoio missionário. Ou quanto a igreja deve apoiar os missionários. Ou quanto é importante. O apóstolo Paulo precisou de apoio missionário. A igreja continua apoiando os projetos missionários. E Paulo escreve essa carta para falar do evangelho, da boa nova de salvação. Que a salvação é sobre uma pessoa, sobre Jesus. Então o propósito de Paulo era esse, de dizer que os romanos faziam parte do grandioso plano de Deus. Quando nós lemos todo o capítulo 8 aqui, está as bases e a certeza do amor de Deus. Esse amor de Deus que é um amor inabalável, que é um amor imutável, ele não muda.
O apóstolo Paulo aqui, com esse versículo, ele nos eleva às maiores alturas nesse momento. A sublimidade e a beleza desse versículo. Não há quase nada igual no Novo Testamento. Após Paulo descrever as graças de Deus para o meio do seu povo, ele começa lá no capítulo 5, falando que nós temos paz com Deus, que nós fomos justificados pela fé. O estado do homem diante de Deus era um estado de guerra. Deus vai lá e nos reconcilia com Deus. Ainda no capítulo 5 ele fala da união com Cristo. Quando ele passa para o capítulo 6, ele diz que nós fomos libertados da lei. A lei não nos condena mais, porque Jesus cumpriu a lei cabalmente, totalmente por nós. Quando nós chegamos aqui, no capítulo 8, ele fala na vida do Espírito Santo. É interessante que na perícope, começando do verso 26 até o verso 30, é justamente a intercessão do Espírito Santo. O propósito de Deus em nossas vidas. Todo o plano de Deus em nossas vidas, nenhum pode ser frustrado. Os planos de Deus vão se concluir nas nossas vidas. Por isso, justamente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O contexto aqui, no verso 26, antes da gente chegar, verso 26 e 28, é justamente a intercessão do Espírito Santo. O Espírito Santo diz que apesar de nós, apesar de mim, da minha pessoa, eu e você, nós não sabemos orar como convém, mas diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está aí no verso 26, deixe sua Bíblia aberta, tá? Da mesma maneira também o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa limitação, apesar da nossa pobreza de espírito, apesar de sermos criaturas falhas, pecadoras, o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Gemidos inexprimíveis, o ser humano não consegue explicar. Que gemidos são esses? Palavras humanas não conseguem explicar, mas o Espírito Santo, ele aplica, ele esclarece as nossas petições que às vezes são erradas. Nós pedimos em prol de nós, e Tiago vai dizer que nós não sabemos nem pedir como nos convém, porque às vezes nós pedimos para esbanjar. Por isso que o Espírito Santo intercede por cada um dos seus filhos com gemidos inexprimíveis. Por isso, tudo ele chega aqui no verso 28, dizendo que todas as coisas cooperam. A cooperação de Deus, ele coopera, ele promove em nosso favor. É interessante que ele diz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é um plano eterno de Deus. Quando ele diz que todas as coisas cooperam, é um plano eterno de Deus, que foi traçado na eternidade por Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade Santa. E esse plano será consumado na segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse plano, para que todas as coisas cooperem, ele começa na eternidade, passa pelo presente, nesse exato momento, e ele finalizará com a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São coisas que geralmente o ser humano não consegue entender. Ele não vai entender o ser humano natural que está aí fora, porque é algo indizível, é algo que palavras humanas você pode falar e eles não vão entender. Porque os caminhos de Deus não são o caminho do homem, são totalmente diferentes. A direção e o sentido que Deus leva o ser humano são caminhos diferentes. O meu objetivo nessa noite é que a graça, a misericórdia e o amor salvador de Deus, que você possa entender que apesar das tribulações, apesar das tempestades que estão passando, o mundo, o Brasil, a sua vida, no final todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Não para todos, mas para aqueles que amam a Deus, aqueles que vivem conforme a vontade de Deus, aqueles que obedecem a Deus. Tem um porém aí. Então, o meu primeiro ato dessa noite é que Deus, ele trabalha por nós em todas as circunstâncias das nossas vidas. Então, o que é que acontece?
Esse é o primeiro ato. Deus trabalha em todas as circunstâncias das nossas vidas. E a vida é feita de quê? Altos e baixos. É feita de montes e vales. É feita de dias bons e dias ruins. Meus irmãos, a nossa vida é feita de prosperidade e de perdas. A nossa vida é feita de saúde e de doença. Haverá dias bons e dias ruins. Com isso, Deus está trabalhando em nosso favor. O que é que Paulo não está dizendo aqui, quando ele diz que todas as coisas cooperam? A primeira coisa, o que Paulo não está dizendo é que todas as coisas que vão acontecer nas nossas vidas são boas. Não, aí era demais, né? Tudo que vai acontecer na tua vida vai ser bom. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas apesar das coisas ruins, Deus pode transformar isso em nosso favor, como ele fez com José. Lembram dos irmãos de José? O mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. Vocês entenderam? Então o que é que Deus não está dizendo aqui? É que todas as coisas serão boas. Não é isso. Deus está desenvolvendo a nossa vida, meus amados irmãos, dia a dia, capítulo a capítulo. Deus está esculpindo em nós a imagem de Cristo, até a volta do Senhor. Segundo ato, Deus trabalha para o bem daqueles que Ele o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não é todas as pessoas. Segunda coisa que Paulo não está dizendo aqui, é que essas coisas e que tudo vai cooperar para o bem de toda a humanidade. Não, apenas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que se dedicam a Deus, daqueles que entregaram a sua vida a Deus. Por quê? Aqueles que semeiam vento vão colher o quê? Tempestade. A gente colhe o que planta. Se você semear para a carne, você vai colher corrupção no seu coração. É isso, colhemos o que plantamos. Então nós temos que ter cuidado, porque toda decisão que você tomar hoje pode acarretar para o resto da sua vida. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas todas as suas cicatrizes ficaram. Todas as suas escolhas, más escolhas, ficaram cravadas nele. Então cuidado com as escolhas que vocês estão fazendo. Tomem decisões baseadas na vontade de Deus. Olhe para Deus e pergunte primeiro a Ele: é isso mesmo, Senhor, que o Senhor quer? É isso mesmo, Senhor? Então eu vou. Tome todas as suas decisões baseadas em Deus. Olhe para Deus e peça a Ele, porque no final você vai saber que todas as coisas cooperam. Terceiro ato, Deus trabalha para o bem daqueles que amam. Não, porém, todavia, não vai acontecer sempre coisas boas em nossas vidas. Por quê? Porque tudo, ele tem um propósito, e tudo vai acontecer no tempo de Deus. É o que na teologia nós chamamos de kairós de Deus. Há um tempo para tudo. Salomão já dizia. Há um tempo para tudo, então nós temos que ter cuidado com o tempo. E esse tempo, o kairós de Deus, ele é perfeito, ele é eterno e ele é vitorioso. Deus confirmará o tempo certo para acontecer as coisas na sua vida. Não vai ser no meu tempo, na minha hora ou na minha vontade. Não. Vai ser no tempo de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Ele está sob, não sobre, sob. Então, esse tempo está protegido. Você está debaixo da sua mão poderosa. Você está submetido à mão poderosa de Deus. Então, não há motivo nessa noite de dúvida. Por que é que às vezes nós duvidamos? Por que é que às vezes nosso coração fica angustiado? Não tem que haver dúvidas para aqueles que amam a Deus. Se as suas decisões são tomadas conforme a vontade de Deus, todo dom perfeito vem de Deus, toda boa dádiva vem de Deus.
O problema é que eu, às vezes, não tomo as minhas decisões conforme a vontade de Deus. Por isso que as coisas não acontecem. Por isso que Deus diz não, agora não. Como é que todas as coisas vão cooperar? Se eu e você não estamos totalmente satisfeitos em Deus, você tem que estar completamente satisfeito em Deus, para que todas as coisas cooperem em seu favor. Isso só acontecerá se você estiver plenamente e totalmente satisfeito em Deus. Você está totalmente satisfeito em Deus? Ou seu coração está satisfeito nas coisas que você vê, ou nas coisas que você pensa? Ou então você vive em estado de lamentação, em estado de murmuração? Como é que todas as coisas vão cooperar para o seu bem? Se você vive num estado de insatisfação pessoal, nada satisfaz o seu coração, como é que todas as coisas vão cooperar para o seu bem? Se nada e nem ninguém está satisfazendo o seu coração. Eu reclamo de tudo. Reclamo da minha esposa, do meu marido, do meu vizinho, do meu trabalho, da minha igreja, do meu líder. Nada satisfaz os desejos do meu coração. Como é que todas as coisas vão cooperar para o meu bem? Se eu não estou plenamente satisfeito em Deus, se eu não glorifico a Deus com a minha vida, como é que todas as coisas vão cooperar para o seu bem? Se você não consegue amar o seu irmão que está do seu lado, a sua irmã que está do seu lado, e você diz que ama a Deus que você não vê, que Ele é Espírito, como é que todas as coisas vão cooperar para o seu bem desse jeito? Claro que não coopera para o seu bem. Vão cooperar quando nós amarmos de fato e de verdade. Quando esse amor for verdadeiro e genuíno, aí sim todas as coisas cooperam. Ele vai dizer para o bem. Que bem é esse que Paulo está se referindo? Todas as coisas, versículo 28, cooperam para o bem. Que bem é esse que Paulo está falando no versículo 28? Há uma ideia errada na raça humana aí. É os filmes como terminam, né? Felizes para sempre. Está errado se for isso. Se você pensar que todas as coisas vão cooperar para o seu bem aqui na terra, já é uma ideia errada. Todas as coisas, as certas e as ruins, as boas e as erradas, elas não vão cooperar para o meu bem. Se você pensar assim, felizes para sempre, não, é mentira. É mentira, estão mentindo para você. Você está numa igreja errada que está mentindo para você. Pergunte a João Batista aqui na Bíblia. Se todas as coisas cooperou para o bem dele, cabeça do prato. Pergunte a Paulo, chicoteado, preso e cabeça depois decepada por Nero, o imperador. Pergunte a eles aqui, aos heróis da fé, se todas as coisas cooperaram para o bem deles, felizes para sempre. Aqui na Bíblia, pergunte. Não é isso que ele está dizendo. Não é isso que Deus está falando. Há pessoas que não terão privilégios ou alguns deleites aqui nessa vida. Você não me pergunte por quê, não sei. Não sei, alguns não terão. Então se curve diante de Deus por você ter a vida que você tem. Agradeça a Deus. Pare de ser um crente reclamão. Pare de ser um crente ingrato. Você tem a vida que tem. Um bom profissional ou um bom pai, um bom mãe, tem filhos bons e ainda está reclamando. Pare de ser ingrato, se derrame diante de Deus e agradeça a Deus pela sua vida. O bem que Paulo se refere aqui não é o bem aos olhos humanos, não é o bem segundo o homem pensa, é o bem aos olhos de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aos olhos de Deus, todas as coisas vão cooperar para você. Aos olhos de Cristo, todas as coisas vão cooperar para você. É isso que Paulo está falando aqui. Aos olhos de Deus, a luz do farol de Cristo está sobre você, todas as coisas vão cooperar para você. Mesmo que as pessoas olhem para você e digam, você é um decadente, você é um fracassado, você é um perdedor, Deus vai olhar para você e vai dizer, você é mais que vencedor por meio daquele que te amou.
É isso que todas as coisas vão cooperar. Não é os olhos humanos. Se você estiver olhando para olhos humanos, está errado. O contexto aqui é celestial. O contexto aqui é sermos a imagem e semelhança de Cristo. Olha o que é que ele diz no verso 29. Pois aquele, verso 29, igreja, deixa a Bíblia aberta. Olha o contexto, seguindo o texto. Versículo 29, pois aquele que Deus de antemão conheceu, a esse também predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, somente no céu. Nós fomos chamados para isso, está ligado diretamente à salvação. É isso que Deus diz, aos olhos de Deus, à luz do farol de Cristo, todas as coisas cooperam para que no final você seja a imagem e a semelhança de Cristo. É esse o contexto, esse é o bem supremo, esse é o bem superior do ser humano, ser a imagem do Filho de Deus. E é isso que Deus quer de você, superior a todos os tesouros, pode juntar tudo aí, não vale nada. Superior a todas as posses, não vale nada. Superior a todos os poderes, não vale nada. Superior a todos os prazeres, são momentâneos, mas ser a imagem e a semelhança de Cristo é durável, eterno e para sempre. É esse aqui o alvo de Deus, é esse o alvo de Deus. Ele trabalha em nosso favor, Ele está imprimindo a imagem e a semelhança de Cristo em nós. Como isso acontece, pastor? Através de Jesus. Foi o que Ele fez por nós, morrendo na cruz para pagar os seus pecados, ressuscitando perfeito, imortal ao terceiro dia. É isso, já foi na frente, preparar um lugar para mim e para você. É isso que Cristo faz conosco, é isso que Deus quer para a sua vida, que você seja a imagem e a semelhança de Cristo. Esse é o bem maior e superior. É só observar nos versos seguintes, no verso 29, ele vai dizer que Deus nos conheceu na eternidade afora, a fim de que o filho seja o primogênito. O irmão mais velho já foi na frente preparar um lugar para mim e para você. Ele está falando de algo superior, porque Adão veio e falhou. Está lá em Romanos 5, no contexto. Mas Deus enviou o seu Filho amado. Deus tinha um plano eterno de redenção, e unido a Cristo, aí sim, todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. Esse é o bem que Paulo está se referindo aqui no versículo 28. Quando nós lemos no verso 29 a 30, Paulo faz referência a 3 momentos. O primeiro momento é agora, que ele diz assim, Deus agindo na eternidade, diz, Deus te conheceu. Quando ele diz que Deus te conheceu, ele te conheceu eternidade afora. O segundo momento está no verso 30, quando ele diz, Deus te chamou. Deus te conheceu e Deus te chamou. Está vendo aí, Deus te conheceu e Deus te chamou. Então ele te conheceu e ele te chamou. E ele vai mais longe, no terceiro momento, Deus agindo na eternidade, e Deus te justificou. E no terceiro momento ele encerra, no finalzinho do verso 30, e Deus te glorificou. 3 momentos, Deus agindo na sua vida, lá na eternidade. Deus te conheceu, Deus te chamou, Deus te justificou e Deus te glorificou. É só você pegar o contexto. Esse é o contexto. Volte um pouquinho para o verso 18, para vocês entenderem que o contexto é de salvação. Versículo 18, olha o que ele diz. Versículo 18, deixe sua Bíblia aberta. Versículo 18, ele diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O porvir, a eternidade, é isso. Mas Deus, Ele concede coisas boas aqui na terra, claro. Claro que Ele concede coisas boas aqui nesse mundo. Às vezes nós nem compreendemos, nós nem vemos, e Deus agindo em nosso favor. Deus trabalhando em nosso favor.
Às vezes nós pensamos que é uma coisa ruim, mas aos olhos e à luz de Cristo, é Deus trabalhando para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acho que há uma ilustração que eu acho que todos os pastores já falaram dela, mas eu vou falar aqui novamente. Só o pastor Hélio, eu já vi ele falando umas 3 vezes, mas eu vou repetir de novo. Essa ilustração, todas as coisas cooperam. É a ilustração do rei e do servo. E o servo era crente da Igreja Batista, viu? Vou só mudar isso aí, viu, Karina? Crente da Igreja Batista. Então tinha um rei e um servo. E esse rei gostava muito desse servo. E eu acho que esse servo não era batista não, ele era canela de fogo. Que tudo ele dava glória a Deus, aleluia. Né? Então ele saiu para caçar com o rei. E o servo da Igreja Batista era batista. Nós damos glória a Deus e aleluia também. Eles saíram para caçar. E o rei... E o servo já saiu dando glória a Deus, né? E eles foram caçar, entraram na mata, e um animal feroz atacou o rei. E quando atacou o rei colocou a mão, e o animal foi e decepou um dos dedos do rei, né? Aí o servo olhou para ele e disse, glória a Deus. Aí o rei ficou irado. Poxa, esse homem está dizendo, glória a Deus, eu quase perco a minha mão, eu quase perco a minha vida. E o servo disse, glória a Deus. E o rei, indignado, saiu, totalmente indignado, e disse, lança o servo na prisão, manda prender. Como é que ele vai dar glória a Deus se eu quase morro, se eu quase perdi a minha mão? E quando lançaram o servo na prisão, adivinha o que foi o servo disse? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, mais um glória, né? Oh, glória. E era aquele glória estridente. Isso passa 60 dias, o servo preso, o rei já tinha cauterizado o dedo, normal, sai novamente para caçar. Quando ele sai para caçar, ele se perde na floresta, uma tribo de canibal pega o rei. Adivinha que era o jantar? Uma tribo de canibal. O rei era o jantar, já estavam preparando ali a cenoura, a cebolinha, para preparar o rei, né? O rei era o jantar era o rei, e levaram o rei, preparando o fogo ligado, a panela fervendo, apesar que o rei ia ser comido vivo mesmo, canibal, né? Só que quando eles olharam para o rei, um dedo faltando. E esse dedo faltando para essa tribo, esse rei era impuro e imperfeito. Aí eles disseram, solta o homem. Não sabia quem era o rei. E o rei saiu de lá. E quando saiu, que foi a primeira vez que ele disse? A primeira coisa que ele disse? Darlon? Glória a Deus. Darlon está ligado na história, viu? Glória a Deus. E sai e vai à prisão, soltar o servo, né? Meu servo, meu servo. E chega lá contando a história. E olha para o servo e solta ele, solta da prisão, renova os laços de amizade, pede perdão, se converte. Só que ele olha para o servo e diz uma coisa, ele diz, eu não entendi, por que foi que você deu glória a Deus quando você estava preso? Aí o servo olhou para ele e disse, se eu tivesse sido com o senhor, eu sou perfeito, eu tinha sido o jantar. Vocês entenderam? O jantar tinha sido o servo. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No final, meus amados irmãos, Deus usa as circunstâncias, Deus usa as dificuldades para promover o nosso bem. Ele trabalha em nosso favor. Mas o que Paulo está falando aqui desse bem é um bem superior. Ele está falando aqui, como nós vimos no verso 29, para que nós possamos ser a imagem do seu Filho, que é o bem supremo, que é o bem superior, melhor do que a própria vida. O salmista já nos diz isso. O salmista lá no Salmo 63, verso 3, vai dizer, porque a tua graça é melhor do que a vida. Por isso que o servo, acho que o servo aprendeu com isso. Os meus lábios te louvam. É isso, esse é o bem que Paulo está falando aqui no verso 28. A glória eterna, a eternidade, aquilo que ele começou aqui na terra, continua neste mundo, mas terminará no porvir. É a maneira que Deus age para alcançar aqueles que Ele o ama. De
que maneira ele age, como ele agiu nas nossas vidas, para que um dia ele nos alcançasse. Nós temos que lembrar que ele nos amou primeiro, por isso nós estamos aqui. O contexto dessa carta é muito rico, ele fala. Aqui nós temos várias indicações, eu vou falar só algumas delas. A primeira e a principal é a obra de redenção. Lá no capítulo 1 vai dizer que Jesus, ele propiciou, ele pagou completamente os nossos pecados. É assim que Deus age para que você possa estar aqui nessa noite. Mediante a morte e a ressurreição de Cristo, ele nos justificou, ele pagou a nossa dívida. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus age em nosso favor. Qual é a segunda maneira que ele age em nosso favor, em meio a esse mundo de calamidade? Ele vai dizer aqui no capítulo 5 que Deus age em nosso favor. Não precisa abrir. Ele age em nosso favor em meio às tribulações. Ele vai dizer 3 pontos importantes. Não que nós somos masoquistas, nós gostamos de sofrer, tá? Ninguém gosta de sofrer, não. Mas ele vai dizer que a tribulação traz perseverança, que é a capacidade de aguentar os problemas aqui na terra, sem reclamar, sem murmurar, sem colocar a culpa em Deus, sem colocar a culpa no irmão. Aí depois essa perseverança produz experiência, amadurecimento, para que você possa, você ir consolar outras pessoas. Você é uma pessoa mais madura. Você pode sair agora e ir de encontro com uma irmã mais jovem e dar uma palavra de apoio a ela, porque você se tornou madura espiritualmente. E isso acontece através da tribulação. E depois ele traz a esperança. Está lá no capítulo 5, verso 3. Esperança é certeza, a certeza e a prova do amor de Deus. Então, nas tribulações, Deus está forjando o caráter de Cristo em nós. Está doendo, está passando por dias difíceis, Deus está depurando a sua igreja. Deus está transformando o carvão em diamante. E é um processo de fogo e doloroso. Não é o fogo do inferno não, tá? É o fogo para purificar, depurar, tratar. Deus está tratando o seu povo. Deus usa o sofrimento para depurar as coisas ruins, para criar valores e virtudes no seu povo. Deus está criando valores e virtude em seu povo, através do sofrimento. Para quê, pastor, tudo isso? Para que você possa ser mais paciente. Está impaciente? Vai criar paciência, com o fogo de Deus, te depurando, te tratando. Nós temos que ser corrigidos por Deus, porque às vezes nós somos impacientes, nós somos rebeldes sem causa, e isso não ajuda a crescer o crente na fé. Por isso que Deus está depurando, tratando você. Ele está tratando cada ponto da sua vida, forjando o nosso caráter, dia a dia. É isso que Ele está fazendo. O sofrimento não é por acaso. E outra coisa que Ele fala é justamente no capítulo 8 aqui, que o Espírito Santo intercede por nós. Deus trata através disso. Às vezes Deus não quer tirar o problema, Ele quer olhar para você e dizer somente assim, ó: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Está sendo dependente de mim? Está aos meus pés? A minha graça te basta. A minha graça é melhor do que a vida. A graça de Deus já te alcançou. Às vezes não é para tirar, é para que você possa suportar, para que depois Ele venha e tire o sofrimento de você, Ele livrando. Mas você está sendo provado aqui. É dessa forma que todas as coisas cooperam, meus irmãos. Primeiro, a obra de Cristo em nossas vidas. Segundo, as provas. Terceiro, as limitações que nós vamos passar aqui, mas ao mesmo tempo as provações. E quarto, o Espírito Santo de Deus em nós. Por mim? Não, tudo por Cristo. O que é que o apóstolo Paulo vai dizer? Cristo em nós, esperança da glória é Ele. Mas ao mesmo tempo cuidado com as suas escolhas. É a lei da semeadura. Ele está
Ele é e está e sempre será soberano, mas você vai colher o que você planta, as suas escolhas. Por isso que às vezes Deus permite certas coisas, para que Ele possa depurar você, para que Ele possa provar você. Mas ao mesmo tempo Deus, Ele trabalha em prol daqueles que amam. Há um sentido que Deus, Ele trabalha em favor de todos. Lá no Sermão da Montanha, quando Jesus diz que a chuva vai cair no quintal do rico e do pobre, do justo e do injusto. Deus é tão bom que Ele faz isso. Isso se chama de graça comum, mas o que Paulo está falando aqui é da graça salvadora. Da graça salvadora. Ela só é estendida para todo aquele que nele crê. Mas afinal, quem são esses? Somos nós, a Igreja de Cristo. Quem são esses que Paulo está citando aqui? Que ele ama. Esses que são chamados. Há 5 pontos aqui que são soberania de Deus, mas que nenhum deles, do verso 28 ao 29, nenhum anula a responsabilidade do homem de crer, confessar e se arrepender. São antinômio, são 2 verdades absolutas, que às vezes você pensa que se contradiz, mas não, elas se complementam. Olha o que é que ele vai falar aos nossos corações, do verso 29 ao 30. A primeira coisa é conhecer. Conhecer aqui, no verso 29, o que é que ele diz? Verso 29. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu. A palavra conhecer aqui, tanto no grego como no hebraico, é a questão de aceitar, querer, amar, ou então obter para si. Deus, Ele nos obteve para Ele. E ela tem o sinônimo também de preservar. Ele nos obtém e nos preserva. E a ideia aqui de conhecer é justamente de intimidade. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Ele conheceu, mas eu e você estamos tendo intimidade com Ele. Nos conheceu de antemão. Deus escolheu você. A palavra escolheu é tão forte que escolheu na eternidade afora. Deus quis escolher. Por quê, pastor? Porque quis. Somente isso. Porque Ele quis? Porque Ele é Deus. E Ele quis escolher você. Aqui é uma referência à escolha soberana de Deus. Não anula o antinômio. Não anula a responsabilidade. De quê, pastor? Crer, se arrepender e confessar. Andam de mãos dadas. Quem rejeitar Jesus está indo para o inferno. Foi uma escolha pessoal de rejeitar. A segunda palavra forte que ele usa aqui é a palavra predestinou. Ainda no versículo 29. Tem uns crentes batistas que não gostam dessa palavra. Eu não sei porquê. Eu amo. Eu adoro. Porque eu era um maldito pecador. Eu nunca tinha condições de chegar a isso aqui. Eu sei que foi ele. Eu nunca ia chegar a isso aqui. Olha o que é que ele diz. Já no verso, já no 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. No verso 30, predestinou. Mas para que foi que ele predestinou? Para a salvação. Ele não predestina para a condenação, porque o homem é responsável por todas as escolhas dele. O antinômio, 2 verdades. Deus é soberano, você se responsabiliza. Então essa escolha de predestinar aqui é para a salvação, não para a condenação. Deus começou a realizar o seu propósito na eternidade. A questão aqui é para te salvar, não é para te condenar. Por isso Ele vem nos ensinando a rejeitar o pecado, a rejeitar a desobediência, aqui na terra, a rejeitar a incredulidade, a viver uma vida santa e agradável a Ele, a uma vida reta diante dEle. Esse processo terminará na glória, quando Ele voltar. Esse processo aqui é para aqueles que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. No versículo 30 ele ainda diz, primeiro ele diz que Ele nos conheceu, depois nos predestinou, e agora ele vai mais longe, ele diz que nos chamou, no verso 30. E também os chamou, é um chamado.
através da pregação da palavra. Ele chama o mundo todo, mas nem todos vão receber, nem todos vão se arrepender. Esse chamado para os que vão crer é irresistível. Se você for de Deus, você vai dizer: sim, eu vou. Agora, se for um incrédulo marcado pelo pecado, ele vai dizer: não, não quero, até o último dia de morte. É só você ver aí os missionários, eles saem pregando a palavra de Deus, são expulsos das cidades. Pegue a janela 1040, Paulo foi expulso, apedrejado, escorraçado das igrejas. Por isso que alguns batem no coração deles e eles dizem não. Que é esse chamado aqui, que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas há um chamado que é interno do coração do crente, do coração do filho, aquele a quem Deus amou, escolheu e chamou. E esse chamado vai lá dentro no coração do homem, e ele chama e traz para ele, e diz: você é meu. Eu não te abandonarei, eu estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Esse chamado, ele muda a nossa vida, ele quebra a resistência do meu coração, ele quebra as barreiras, ele quebra os paradigmas, ele me convence, me converte, me ilumina, move o meu coração para mim fazer a vontade de Deus e não mais a minha. Ele quebra a rejeição do coração e eu agora me curvo diante dele e digo: tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. É isso que ele faz, quebrando e você vindo voluntariamente. Deus faz isso de tal maneira que me atrai, me convence e me converte. Não contra a minha vontade, não. Voluntariamente eu venho. Por quê? Porque você escutou. Por quê? Porque ele chamou. Por quê? Porque ele é o seu Salvador. É por isso que todas as coisas cooperam. Deus chama por essa graça. Ele chama internamente no coração do pecador. Ele chama através do seu amor incondicional. E Ele está chamando você nessa noite. Pastor, já sou crente. Ele está te chamando para que você mergulhe mais e que você experimente mais da sua graça, do seu amor, do seu perdão, da sua graça que nos basta, para que você possa conhecer mais e mais do Pai, do seu agir, do que Ele fez, faz e fará na sua vida. É esse chamado. Por isso que nós temos que pregar, continuar pregando. Nós não sabemos quem são esses, não. Eles só virão através da pregação da palavra. E ele finaliza no verso 30, dizendo, não, verso 30 ainda: nos chamou e nos justificou. A justiça de Cristo aplicada em você. Deus perdoa os seus pecados. E eu quero que você preste bem atenção agora nesse momento. Talvez seja o momento mais importante aqui. Você preste muita atenção no que eu vou falar. Quando ele diz que chamou e a esses também justificou. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar. Você não tire e não perca a atenção. Deus pegou todos os seus comprovantes de dívida. Tudo que ele tinha contra você e rasgou. Sua conta está zerada, perdão de pecados. Sua conta está positiva, por causa dos seus méritos, não, por causa dos méritos de Cristo, por você. Ele rasgou as suas dívidas, Ele pagou os seus pecados, lançou na profundeza do mar e zerou a sua conta. A sua conta agora está positiva por causa dos méritos de Cristo. Não existe mais condenação. Por isso, você deve se alegrar no Senhor. Você devia ser a pessoa mais alegre do mundo. Nós não podemos ser, ou pensar que somos hiper, super santos ou crente, não. Se você tem esse pensamento, talvez você não entendeu esse chamado aqui. O Evangelho é sobre humildade. O Evangelho é sobre compaixão. Você se colocar no lugar do irmão. O Evangelho é sobre amor incondicional. É muito fácil você abandonar as pessoas. É muito fácil você abandonar as pessoas.
É muito fácil você abandonar aqueles que estão passando por alguma necessidade ou que cometeram algum pecado. Não existe pecado imperdoável para Deus a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se o irmão pedir perdão e for verdadeiro, ame esse irmão. Nós temos que ter cuidado com a religiosidade dentro da igreja. Temos que ter muito cuidado, nós temos que amar. Há um farisaísmo moderno hoje dentro da igreja. As pessoas às vezes querem colocar cargas nos irmãos que eles não podem levar. Por isso que Jesus olhou para ele e disse para aqueles fariseus: hipócritas. As máscaras caíram naquele momento. Nós temos que amar de fato e de verdade, porque Deus me conheceu, Deus me amou, continuará te amando, ó pecador, ó pecadora. Ele nos ama. Ame também. Ele te chamou, Ele te justificou. Ele está dizendo para você nessa noite: não há mais condenação para você. Ame agora, é isso que Jesus está dizendo. Ame como eu te amei. Mas eu não consigo, pastor. Se você está tentando, já é um sinal que você é cristão, que você é crente. Você tem que amar de fato e de verdade, porque não existe cristianismo sem amor. Eu não consigo me colocar no lugar do meu irmão. Que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse? Não é o cristianismo bíblico. Não é o que está aqui. E ele termina já nos dando uma garantia. Agora sim, no verso 30, no finalzinho: e aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo já antecipa aqui, dizendo que nós já estamos no antegozo da glória de Deus, a liberdade da glória do povo de Deus, a redenção final do corpo. Ele virá para juízo dos ímpios, mas para a salvação do seu povo. Os vivos serão transformados, os mortos serão ressuscitados. O nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo, que ele disse no verso 29, para que nós sejamos a imagem e semelhança de Cristo. Corpo totalmente diferente, que não há mais corrupção e nem maldade no nosso coração. Por isso que Paulo se refere como já terminado a glorificação, como ato definitivo, glorificou no presente. Mas a glorificação final é no porvir, na segunda volta de Cristo, quando Ele voltará para buscar a sua igreja. Aqui é onde está a certeza e a base da minha salvação. Eu quero que você preste bem atenção agora também. Não é pelo meu esforço, não é pela minha moral, não é pela minha boa conduta, não é pela minha capacidade, não é pelo que eu tenho, não é pelo que eu sou, mas pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É o que Ele fez por nós. Se fosse por mim, estável do jeito que eu sou, já tinha perdido. Talvez você tenha perdido 10 da sua salvação, eu já tinha perdido 50. Estou sendo bonzinho com vocês, viu? Inconstante, mas Jesus é imutável. Inconstantes, mas Jesus é eterno. Inconstantes, mas Jesus é o nosso Salvador. Inconstantes, mas Jesus é o nosso Senhor. Inconstantes, mas Jesus é o teu Redentor. Inconstantes, mas Ele é o Rei da Glória que vive e está no meio da igreja agora. Inconstantes, mas Ele é totalmente diferente, soberano. São essas pessoas aqui que Deus ama, que amam a Deus. São os seus filhos. Alguém pode perguntar: pastor, e as pessoas que não amam a Deus? Sabe qual é o problema das pessoas que não amam a Deus e que não vão amar a Deus? Elas transformam tudo que tem em ídolo. Se é uma casa, transforma no ídolo. Um carro, transforma no ídolo. Até o marido transforma no ídolo. Ou a esposa no ídolo. As coisas boas que Deus faz, eles transformam em idolatria. Eles vão se afundando e se afastando mais de Deus. Quantos aqui não já aconteceu isso? Elas pensam assim: afinal, Deus gosta de mim, Deus me ama. Deus me ama, eu estou indo bem no meu emprego. Eu estou indo bem com meus amigos. Eu estou indo bem na minha faculdade. Eu estou indo bem na minha empresa. Eu estou prosperando. Deus gosta de mim. Mas eles começam a abandonar a Deus.
por causa de coisas, por causa de bem. E todas as coisas vão cooperar, sim, para a destruição daqueles que não amam a Deus. Elas vão cooperar para a destruição e não para o bem daqueles que amam a Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós amamos a Deus? Nós amamos a Deus? Eu termino com algumas aplicações para que nós possamos pensar nessa noite. Quando nós lemos o capítulo 28 aqui de Romanos, ele diz que todas as coisas cooperam. Quando ele diz que todas as coisas cooperam, aqui é o conhecimento de Deus. Tá? Deus conhece todas as coisas. E eu, como cristão, eu sei desse fato agora, nessa noite. E eu deveria encher o meu coração de gratidão e de esperança, de conforto. Às vezes muitos não têm essa consciência que Deus está agindo nas circunstâncias, que todas as coisas cooperam para levar para um final feliz, sim, mas um final feliz e glorioso e eterno no céu. Por isso pode me faltar aqui na terra bem, saúde e recursos financeiros, e até os amiguinhos, ou as coisas básicas, pode me faltar, mas tudo que Deus usa são instrumentos de Deus para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Segunda aplicação, os sofrimentos desse mundo, agora o que nós estamos passando, são passageiros. Quem tiver consciência disso vai viver bem aqui na terra. Quem sabe dessas coisas vai viver bem aqui na terra. Vai viver em paz com Deus, em meio às tribulações. Vai enfrentar as dificuldades dessa vida, sabendo que no final todas as coisas cooperam. A nossa única esperança está aqui, em Cristo, o que Ele fez por nós, para que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Terceiro, às vezes nós não podemos entender e não sabemos e não entendemos o que está acontecendo em nossas vidas. Como foi aquele rei, que a princípio quase perdeu a mão. Mas nós precisamos entender que o que nós precisamos é crer, confiar em Jesus Cristo, que Deus está no controle de todas as coisas, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que podemos sim enfrentar as dificuldades desse mundo, sabendo que no final todas as coisas cooperam. Nós temos convicção disso. Nós temos convicção que todas as coisas cooperam. Talvez você não esteja sentindo isso nessa noite. Talvez você sinta que você não faça parte desse povo aqui, que Deus te amou, Deus te conheceu, Deus te chamou, Deus te justificou e Deus te glorificou. Então meu convite para você é que você não hesite, que você venha a Cristo, que você tenha a certeza do amor de Cristo por você. Pastor, eu já tenho, louvado seja Deus por isso. Viva por isso então. Talvez isso que você esteja sentindo no seu coração agora já seja um chamado interno do Espírito Santo de Deus, te convocando para que você possa servir mais a Ele e viver mais para a glória dEle. Esse chamado é interno para que você participe do seu reino como igreja do Senhor. Ele está te chamando nessa noite para que você possa despertar para essas coisas aqui. Talvez você comece a despertar hoje e dizer: eu quero isso, Senhor, eu desejo isso, Senhor. Talvez isso já seja o Espírito Santo trabalhando em seu coração, porque Ele já habita em você. Mas você tem que buscar mais e mais, ter relacionamento com Ele. Que Deus possa ter misericórdia, compaixão das nossas vidas. Para você que é parte e faz parte dessa igreja, Deus já se apresentou para você através de Cristo de maneira irresistível. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Se curve diante dEle, com dependência dEle, dizendo: eu creio, Senhor, nos teus propósitos,
Eu sei, Senhor, que nenhum dos teus propósitos vão falhar, que o Senhor está trabalhando nas circunstâncias em meu favor, não contra mim. Que Deus possa aquecer o teu coração. Se você está passando por algum tipo de sofrimento, que Deus possa te confortar, que Deus possa te consolar, através do Espírito Santo de Deus que habita em você. Deus não precisa de ninguém extraordinário, não. Deus precisa de pessoas que têm o coração ensinável. É isso que Deus quer. Deus quer corações dispostos a obedecer, não pessoas extraordinárias, não. Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Se o propósito de Deus é e nunca foi desistir de você, quem é você para desistir dele? Quem sou eu para desistir dele? Se ele nunca desistiu de mim, se ele fez tudo por mim, se ele faz e se ele trabalha em meu favor, como é que eu não vou viver para a glória dele? Talvez esteja alguma pessoa aqui que não seja crente ainda, ou esteja assistindo essa live, e talvez você não encontre nenhuma resposta no seu coração, e eu digo a você, você não encontrará. Mas se você olhar para a cruz do Calvário, você vai encontrar todas as respostas para o seu coração. Todas as respostas estão ali, no que Ele fez por você na cruz do Calvário. Nele a gente pode confiar. Se você crê que Ele morreu pelos seus pecados, o que Ele fez na cruz te substituindo, que Ele é suficiente para você, para justificar você, para lavar os seus pecados, que você possa vir a Ele, para que você possa receber nessa noite completamente o perdão de pecados. Nele você pode confiar. Somente em Cristo você encontrará todas as respostas para o seu coração. Somente nele, somente nele, viu? Nele, somente nele a gente pode confiar. Somente nele, somente nele, somente nele. Cantemos com o ministério de louvor. Confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo.
Nós podemos sentar. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, te agradecemos nessa noite, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, porque a tua palavra diz, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós, ó Deus, somos gratos pelo teu amor, pela tua graça, pelas tuas misericórdias, pelo teu cuidado com as nossas vidas, ó Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas, ó Deus, tem feito o Senhor em nossas vidas. Louvado seja o teu nome para todo sempre, ó Pai, porque só o Senhor é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Que a tua igreja esteja, ó Deus, uma igreja confiante, que seja uma igreja militante, ó Deus, através da tua palavra, com a tua palavra na mão, sabendo, ó Deus, que todas as coisas cooperam, todas as circunstâncias, ó Deus, o Senhor traz e trabalha em nosso favor, e nós somos gratos por isso, ó Deus. Às vezes nós somos ingratos, nós estamos reclamando, ó Deus, enquanto muitos estão passando por necessidades, por gravidades, por tribulações, estão afundados, ó Deus, em alguns vícios, drogas, ó Deus, e nós estamos olhando em nosso derredor, olhando para o nosso próprio umbigo. Tem de misericórdia da tua igreja, ó Deus, para que a tua igreja possa verdadeiramente amar de fato e de verdade, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse, que nós possamos ser conhecidos pelo amor, como eu e o Pai somos um, que a tua igreja seja uma, unidas, ó Deus, num só propósito, porque nós sabemos, ó Deus, que temos uma só fé, uma só esperança, um só batismo, um só Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um só Espírito Santo, o Espírito Santo que nós recebemos e fomos batizados, ó Deus, e um só Deus e Pai, que age no meio de todos e está sobre todos. Que nós possamos, ó Deus, ter uma semana abençoada e abençoadora na tua presença, glorificando o teu nome com as nossas vidas, com os nossos bens, com tudo que temos, com tudo que somos, ó Deus. Tudo é para o Senhor, ó Pai. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça salvadora, redentora, transformadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce presença do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.